para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estamos num momento especial, um culto de adoração ao nome do Senhor, que é digno de tudo isso. E para tanto eu gostaria de nesse instante convidá-los para que abram as suas Bíblias, juntamente comigo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler dois textos para que por meio deles o Senhor continue falando aos nossos corações pela exposição da sua infalível, irrefutável e inerrante palavra. Capítulo 1, versículo 8, e em seguida, capítulo 2, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos encontram o livro dos Atos dos Apóstolos e as referências anunciadas, eu quero aproveitar para mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Estivemos aqui, como bem disse pastor Aldino, desde sexta-feira, ontem à noite e agora pela manhã, e o Senhor tem feito coisas lindas. Tenho ouvido a voz de Deus, tenho sentido a sua presença, e o Senhor deve ser adorado por tudo isso. Para nós é um privilégio. Eu não sei se você se lembra, mas há poucos anos atrás nós estávamos impedidos de estarmos reunidos por conta da pandemia, da Covid-19 e tantas questões que a envolviam. E muitos ficaram com saudades extremas de reunir o povo de Deus e adorar ao Senhor, assim como eu. Outros, infelizmente, acharam até interessante, porque não cultuaram a Deus com alegria enquanto puderam, e quando estavam impedidos, acabaram que se acomodaram. Mas aqueles que amam a Deus, amam estar na sua presença. Você veio aqui hoje para adorar ao Senhor, pode dizer amém por isso? Não é mais um culto, é o culto. O culto de adoração ao nome de Jesus. E que o nosso coração esteja disposto a fazê-lo. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Pastor Vicente, que hoje mesmo, não estando presente no corpo, mas com certeza no espírito, como disse Paulo, e está em outra empreitada, realizando uma cerimônia, uma celebração de casamento. Deus abençoe cada vez mais o pastor Aldino, que está aqui representando como vice-presidente desta igreja, e também ao querido pastor Jefferson e toda a equipe missionária. Quem está alegre, diga um sonoro amém. Amém. Vamos ao texto, queridos irmãos. Prometo-vos que serei breve para não cansá-los, e a minha ideia é transmitir o texto que o Senhor tem colocado no meu coração e a mensagem que ferve na minha alma, e em seguida, se puderem, por gentileza, os nossos queridos irmãos, músicos e cantores, preparem já um hino pentecostal aí para a gente cantar no final e glorificar o nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ao que interessa. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diga amém. Está escrito assim, vou ler com vocês o texto sagrado. Atos capítulo 1, versículo 8. Vou ler na versão Almeida corrigida. Está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, repita após mim, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Vejam que o texto diz que foram vistas por eles.
as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Todos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Quem pode glorificar ao Senhor por essa palavra? Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade. Só não esqueça que crente pentecostal dá glória a Deus. E dá glória a Deus é de graça, né? Queridos irmãos, o texto que nós lemos é um dos textos mais relevantes quando o assunto é obra missionária. As missões só podem ser feitas se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Não há possibilidade, portanto, de alguém fazer missões com eficácia e eficiência se não estiver tomado, cheio, completo, plenamente revestido do poder do Espírito Santo. Caso contrário, nós poderemos fazer até uma obra social, poderemos até agir de maneira muito importante, acentuada, no âmbito emocional, psicológico, físico, mas com o poder do Espírito Santo nós podemos pregar a palavra de Deus e ver os sinais dos céus acontecerem na terra. Há uma dinâmica em tudo isso que se revela no texto. Jesus disse aos seus discípulos: vocês receberão poder, vocês receberão virtude, vocês serão revestidos de unção. Para quê? Para ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Alguns leem esse versículo e equivocadamente pensam que o texto está fazendo uma dinâmica cronológica, dizendo o seguinte: primeiro vocês têm que pregar em Jerusalém, depois que pregar em Jerusalém, aí vai para a Judéia, depois que pregar na Judéia, vai para a Samaria, assim depois vai para os confins da terra. Então tem que seguir essa escadinha, essa hierarquia geográfica, e não é o que o texto diz. O texto diz tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra, ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas em todos esses lugares, ao mesmo tempo, simultaneamente, portanto, quando vocês receberem o poder, a virtude do Espírito de Deus. Então, nós podemos pregar o Evangelho aonde quer que Deus nos envie, porque sem a unção do Espírito Santo não adianta. Precisamos ser revestidos de poder, porque é o poder do Espírito que impulsiona o crente a pregar o Evangelho. Porque alguns não pregam o Evangelho, pastor, e nem se sentem incomodados por não pregarem, porque estão vazios de Deus. Esta é a grande realidade. Quem está vazio não tem desejo de pregar. Quem está vazio não tem desejo de fazer missões. Quem está vazio não tem desejo de dar glória a Deus. Quem está vazio não tem desejo de ir ao culto. Quem está vazio não tem desejo de ler a palavra. Quem está vazio não tem desejo de orar. Mas quem está cheio faz tudo isso porque sente prazer em fazer a obra e a vontade do céu.
Então, interessante, queridos irmãos, que esta grande revelação que nós temos no texto sagrado, ela retumba aos nossos ouvidos ainda hoje, e nós podemos ouvir os ecos de 2000 anos atrás, quando Jesus falou aos seus discípulos para que eles fossem, não para que eles ficassem. Infelizmente nós vivemos uma época difícil. Nós temos em nós uma liturgia templária. Pastor, o que é isso? A gente só quer cultuar a Deus no templo. Alguns só conseguem ser crentes na igreja, e outros nem na igreja conseguem. Imagine só, tem crente que não ora em casa, não ora no trabalho, não ora na faculdade, não ora na escola, não ora no trânsito. E outros, pior ainda, nem na igreja. Aí eu pergunto, se a pessoa não consegue ser crente nem na igreja, como é que ela vai conseguir ser fora? Porque aqui a gente vem para ser revestido de poder, para sair e pregar o evangelho com autoridade. Nesta manhã o Senhor nos convoca a um revestimento de poder e para uma missão poderosa, cheios do Espírito Santo, senão nós vamos negar a nossa missão. É interessante, queridos, que o texto ele deixa claro para todos nós, no capítulo 1, a promessa, no capítulo 2, o cumprimento dela. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Vou repetir até você dar um glória a Deus. Deus fala, Deus cumpre. Se Deus falou, pode ter certeza absoluta, pode colocar a sua confiança plena nele, porque ele não é homem para que minta, ele não é menino, ele não é moleque, ele fala e cumpre aquilo que ele disse. Vocês serão revestidos de poder, a virtude do céu vai descer sobre vocês. A palavra virtude ali no grego é dínamos, que vem da palavra para nós aqui dinamite. É uma força motriz, é um poder que explode e faz o crente sair da comodidade para pregar o evangelho. Nesta noite essa bomba de Deus vai explodir dentro de você, para você sair daqui cheio de entusiasmo para pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê nisso? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Senão a gente está fazendo o que aqui? Poderíamos ter ficado em casa, numa manhã como essa, descansando. Todo mundo trabalhou a semana toda. Nós viemos aqui porque somos crentes na palavra e nós queremos mais de Deus, para sermos revestidos de unção, para pregarmos o evangelho, curarmos os enfermos, expulsarmos os demônios. Cada crente cheio do Espírito Santo é um missionário de Deus na terra. Oh glória! Dá um toque nesse irmão que está do seu lado e diga: você é um missionário, você é um missionário. Seja cheio do Espírito. Vamos pregar o evangelho. Matthew Henry, um dos maiores teólogos do mundo, que escreveu um comentário da Bíblia inteira, ele disse uma frase extraordinária. Ele disse o seguinte: que a graça de Deus, ela pode fazer qualquer coisa sem o pregador, mas o pregador faz nada sem a graça de Deus. Eu tenho uma ótima notícia para você nesta manhã. Não sei se você vai se alegrar e dar glória a Deus, mas a graça do Senhor está sobre a tua vida. Aproveita! Vamos pregar. Martinho Lutero, o grande pai da reforma, ele disse algo extraordinário. Ele disse assim: pregue como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Eu quero só modificar a última parte da frase sem autorização dele. Quando chegar lá no céu, eu converso com ele. Como se ele voltasse hoje, como se ele voltasse agora. Vamos pregar o evangelho, porque as almas estão gemendo, estão indo em direção ao inferno. O que nós temos feito? Há um hino na harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos?
Precisamos agradecer a Deus. Qual a melhor maneira de agradecer a Deus pela salvação? Pregar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram. Deus está nos falando nesta manhã que há uma responsabilidade sobre a igreja. Deus não tem plano B. Quem tem plano B é quem erra. Deus é infalível, Deus só tem um plano, e Ele entregou a igreja. Ele entregou a você, Ele entregou a mim. A missão de pregar o Evangelho a toda criatura não foi entregue ao arcanjo Miguel, não foi entregue aos serafins nem aos querubins, foi entregue à igreja. Nós precisamos cumprir esta vocação que nos foi dada. Quem pode glorificar a Deus por isso? É uma honra. Você já parou para pensar no tamanho da honra que é ser representante de Deus na terra? No dizer de Ageu, o profeta menor, embaixador do céu, representante de Deus numa terra que não é nossa. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estar é temporário, ser é eterno. Nós somos do céu, mas estamos na terra. E enquanto aqui estivermos, precisamos pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, porque Deus nos chamou para isso. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, em rápidos minutos, algumas características de um verdadeiro missionário pentecostal, de um verdadeiro Pentecoste que vem do céu. Quem quer ouvir, diga amém. Primeira característica de um Pentecoste verdadeiro e genuíno é o que o texto nos revela no capítulo de número 2, versículo 2. E de repente, repita após mim, de repente. De repente aconteceu. Foi de repente que Deus fez. Deus fez uma promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram. A história nos revela, fazendo uma soma entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, 10 dias orando ininterruptamente, reunidos no mesmo lugar. De repente, quando Deus quer, é de repente. Aqui eu aprendo muito. O verdadeiro Pentecoste, o verdadeiro derramamento do Espírito Santo, não tem data. Acontece quando Deus quer. Não é feito pela agenda dos homens. Alguns por aí estão tentando fazer a agenda do Espírito Santo, pastores. De vez em quando você encontra alguém, diz assim: olha, a segunda-feira Deus vai fazer isso, na terça-feira Deus vai fazer isso, na quarta-feira Deus vai fazer assim, na quinta-feira Deus vai batizar com o Espírito Santo, na sexta-feira Deus vai curar. Ué, está fazendo a agenda do Espírito Santo? Eu fico imaginando o Espírito Santo lá no céu, como é que é? Está fazendo minha agenda, não sabia que tinha um assessor. Ele faz quando Ele quer, e quando Ele quer, de repente acontece. Deus revela isso, e o verdadeiro Pentecoste é marcado, portanto, pela imprevisibilidade. É imprevisível. Talvez você chegou aqui nesta manhã dizendo assim: poxa vida, mais um culto, né? De novo, já fui na sexta, vim no sábado, agora domingo de manhã, é mais um culto. Não é mais um culto. O verdadeiro Pentecoste é marcado pela imprevisibilidade. Talvez seja hoje o dia que Deus marcou para você ser batizado com o Espírito Santo. Talvez seja hoje o dia que Deus marcou para curar aquela enfermidade que te assola. Talvez seja hoje o dia que Deus marcou para expulsar essa depressão que está te deixando para baixo. Talvez seja hoje que Deus marcou para abrir a porta financeira para você galgar outros ares. Talvez seja hoje que Deus preparou para derramar dons do Espírito Santo sobre a tua vida, salvar a tua casa, salvar a tua família. Você não dá glória a Deus porque você não crê, mas se você crê, você glorifica, porque Deus faz de repente. É imprevisível. Segunda característica de um verdadeiro derramamento, um verdadeiro Pentecoste: primeiro, imprevisibilidade. Segundo, verticalidade. O texto diz, na sequência, veio do céu.
Não vem dos homens, não vem da terra, vem do céu. O verdadeiro Pentecoste não é produzido pela oratória ou pela retórica do pregador, pela música que é cantada, pelos sons que são ouvidos. Não, o verdadeiro Pentecoste vem do céu. É Deus quem manda a terra. Levante a sua mão e comece a receber o poder do Espírito Santo. Ele vem do céu, não vem dos homens, não vem da terra. Alguns, por conta da falta de unção e espiritualidade, estão tentando produzir, isso é terrível, artificialmente um Pentecoste, mas não conseguem, porque Pentecoste é obra de Deus, não é obra de homens. Pastor, por que a Assembleia de Deus é uma igreja tão poderosa e que cresce tão rapidamente? Uma igreja centenária que está no mundo inteiro, e que cada ano que passa, ela consegue se expandir ainda mais, porque ela sabe que não vem da terra, vem do céu. Não vem da nossa capacidade intelectual, não vem dos nossos recursos financeiros, vem do Espírito, vem do Espírito, vem do Espírito, vem do Espírito. Como pode, vocês já pararam para pensar? Daniel Berg e Gunnar Wingren, dois suecos, saem da região de uma das mais frias do mundo, das mais geladas do planeta, vão para os Estados Unidos da América, recebem o fogo e a tocha pentecostal, e Deus diz: vocês vão para Belém. Onde é Belém? Tem Belém em Israel, tem Belém aqui em Portugal. Para onde que é? Brasil. Brasil, onde fica esse negócio de Brasil? Ninguém sabe o que é Brasil. É para lá, no meio da selva amazônica. Meu Deus. Não, irmão, você não dá glória a Deus se você não quiser, porque é obra do Espírito, não tem como, não tem outra explicação racional. E eles vêm, chegam aqui, começam a pregar male male, falando português, mas o poder do Espírito, aleluia, faz a gente se conectar independentemente da língua. E aonde eles chegavam e pregavam o Evangelho, o Espírito Santo era derramado. Pessoas eram revestidas de poder, e o Evangelho começou a expandir, e o Pentecoste começou a alastrar um incêndio pelo Brasil. E agora o mundo inteiro, através de nós. Irmãos, eu sei que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer outros países. Eu também tive. E eu digo para vocês, sem medo de errar, o Brasil é um país privilegiado. Não. A gente não vê esse tipo de coisa em outro lugar. São raríssimos os lugares deste planeta que você encontra crentes sedentos pelo poder do Espírito Santo. Uma hora dessas, uma reunião dessas, cheias de gente que estão servindo a Deus, glorificando ao Senhor. Isto é muito raro. Nós somos privilegiados. Eu fico encantado quando chega o período do carnaval e a gente viaja esse Brasil afora pregando, e são congressos e mais congressos lotados de jovens, cheios do Espírito Santo. Isso não se vê em lugar nenhum do mundo. Vamos valorizar o que Deus deu ao Brasil, vamos valorizar o que Deus colocou em nossas mãos, vamos pregar. A chama pentecostal está na nossa mão, vamos passar de um para o outro e vamos ver Deus agir no planeta Terra através de nós. Deus confiou algo grande ao Brasil. Quem pode glorificar a Deus por isso? Aí Daniel Berg e Navim começam a pregar. Olha só, o mistério de Deus paradoxal. Eles saem de uma das regiões mais geladas do planeta, recebem a chama pentecostal e espalham fogo pelo mundo. Hoje, na Suécia, a população inteira da Suécia não dá, mas não chega nem perto do número de pentecostais que temos no mundo. Não, você não.
Eu vou até tomar uma água, porque esse glória a Deus foi muito presbiteriano. Vou dar a chance de você dar um glória a Deus assembleano. Eles saíram de uma das partes mais geladas do mundo, receberam a chama pentecostal e alastrou-se. A população de pentecostais é quase 3 vezes mais que a população da Suécia. Só Deus faz isso. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Você foi alvo dessa chama. O poder de Deus te alcançou. Glorifiquemos a Ele. É vertical. Não é produzido por homens, é produzido por Deus. Terceira característica do verdadeiro Pentecostes. Primeiro, imprevisível. Segundo, vertical. Terceiro, barulhento. Está na Bíblia, não estou pregando, não estou inventando nada aqui. Não adianta ficar bravo comigo, eu estou no texto. Você vai contestar o texto? Está aí, ó. De repente veio do céu um som. Pentecoste acompanhado de barulho. Ei, olha para mim. Pentecostes não é barulho. Derramamento do Espírito Santo não é barulho. Porque tem gente que diz assim: pentecostal é pentecostal porque faz barulho. Não é pentecostal porque faz barulho. Barulho qualquer um faz. Vai num show de rock, tem um monte de gente pentecostal lá então? Não tem nada a ver. Mas o verdadeiro Pentecoste tem uma consequência, que é o som. Tem barulho. Irmãos, eu sou muito grato a Deus, porque Ele me salvou dentro de uma igreja pentecostal. Poderia ter sido em outra, sim ou não? Poderia. Poderia ter sido numa igreja tradicional, amém, glória a Deus. Eles também são salvos, são crentes. Mas eles perdem muito, porque eles não creem como nós cremos, no pacote completo das Escrituras. A atualidade dos dons, o batismo com o Espírito Santo como uma experiência pós-conversão e não a própria conversão, como o texto mostra. O revestimento de poder para pregar o Evangelho com autoridade e ousadia. Eu estou sentindo da parte do Senhor que haverá batismo no Espírito Santo aqui nesta manhã. Haverá derramamento de dons espirituais aqui, variedade de línguas, interpretação, dons de curar. Quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. Somos pentecostais. Barulho. O Pentecoste verdadeiro, ele tem esta reação que é espontânea. Eu trabalhava no aeroporto de Congonhas, e montando voos, aquela coisa toda. Aí entrou um novo funcionário, e ele logo viu e percebeu que eu era cristão. E ele olhou para mim, tinha feito amizade comigo primeiro, e ele teve uma afinidade, a gente começava a conversar e tal. Aí no vestiário, a gente tirando o uniforme e tal, colocando ali no armário, ele olhou para mim e disse: ô Rodrigão, eu fiquei sabendo que você é cristão, você é crente. Sabe, com um olhar de decepção. Eu disse: sou, graças a Deus. Por quê? Tem algum problema? Ele disse: não, porque você é um cara inteligente, esclarecido e tal, e você é crente. Como que se uma coisa não fosse possível com a outra. Mas você não é daquelas igrejas que o povo fica gritando, não, né? Eu disse: é dessas aí que eu sou. E eu sou um dos que mais grita lá. Tem algum problema por causa disso? Porque tem uns por aí que, né, nessa hora fica camufladinho, né? O crente 007, não, eu vou de vez em quando. Vai de vez em quando o quê, rapaz? Você é crente pentecostal ou não é? Somos crentes do fogo ou não somos? Levanta a sua mãe e dá um glória a Deus aí para eu ver. Aí, olha a conversa dele. Meu irmão, como dizia minha mãe, o diabo quando não vem manda o parente mais próximo. Aí a conversa dele, aí ele veio, falou: não, com todo o respeito, é que na minha opinião, achou tampa para panela. Na minha opinião, é só um pensamento meu, Deus não é surdo, a gente não precisa disso. Falei: Jesus, me dá paciência. Falei: então, querido, você está certíssimo. Rapaz, parece até que você estudou teologia. Realmente Deus não é surdo, Deus ouve melhor que nós. Parabéns.
eu vou no seu mesmo raciocínio. Posso seguir a sua linha de raciocínio? Se pode, então eu vou te explicar. Você torce para algum time? Aí ele disse torço, aí disse o nome lá, não vou falar aqui por ética, é pecado. Aí eu falei, coitado. Aí eu disse para você já foi ao estádio torcer para esse time? Ele disse, vou sempre. Eu disse, quando você chega lá, você faz o quê? Rapaz, a gente grita do começo ao fim. Eu disse, que legal. E assim, do começo ao fim, a gente fica torcendo lá e gritando, incentivando, gritando o nome do jogador e tal. E você já foi? Eu falei, não, nunca fui não. Eu vou no culto, né? Aí, aquela coisa, eu disse, então vamos fazer o seguinte. Então quer dizer que você chega lá e começa a gritar e incentivar. Eu disse para ele, seguindo sua linha de raciocínio, o jogador é surdo? Aí ele, não, mas aí você está querendo. Eu falei, não, eu estou seguindo sua linha de raciocínio. Você disse para mim que eu não devo dar glória a Deus na igreja e gritar, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, louvores a Ele, porque Ele não é surdo, o jogador também não é surdo, você fica gritando para quê? E outra coisa, quando acaba o jogo lá do seu timeco, eles vêm pelo menos tirar uma selfie com você, dá pelo menos obrigado assim? Não, eles vão embora, entram no estádio geralmente triste, cabeça baixa, só perde. Deus está revelando o time. Aí o que acontece? Não, brincadeira. Aí o que acontece? Aí eu falei para ele, então é o seguinte, essa é a grande diferença. Sabe por que a gente vai ao culto e dá glória a Deus, fala em línguas, diz aleluia? Porque nós sabemos de onde viemos. E nós sabemos o que Ele fez por nós. Eu sei de onde eu vim, meu amigo. Não era nem para eu estar vivo na vida que eu vivia. Não era para eu estar aqui. Não era para estar respirando, não era para estar de pé, mas Jesus foi lá no meio da lama, pegou o Rodrigo e disse, eu vou te colocar entre os príncipes, vou te levar pelos 4 cantos da terra para pregar a minha palavra, vou te dar um nome, vou te dar uma família, vou te dar uma esposa, vou te dar filhos, vou fazer você uma pessoa abençoada. E o que eu vou fazer se eu chego no culto e não consigo ficar sem agradecer? Quem é grato extravasa gratidão, adoração. Levante a mão, só quem é pentecostal aí, dá uma glória forte para Ele. Deus sabe de onde você veio, você sabe de onde você veio, você sabe quem você era e quem você é, onde você está, onde você está, onde você ia, onde você vai. Deus é fiel, Deus é fiel. Verdadeiro Pentecoste também é acompanhado pelo barulho, só que esse barulho não é em vão, esse barulho não é profano, esse barulho não é maligno, esse barulho é santo, esse barulho é santo. Oh meu Deus, deixa eu correr. Em quarto lugar, o verdadeiro Pentecoste também é acompanhado pelo fogo. E de repente veio do céu um vento, como de um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de gelo. Não está na. Como que de? Então tem fogo. Tem fogo aí? Tem unção aí? Cadê os crentes cheios do fogo de Deus? Pode levantar a mão e glorificar. É manhã missionária. Você veio num culto pentecostal, agora aguenta. Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Tem fogo! Infelizmente, alguns cultos por aí só tem fumaça. Já deixou de ter fogo. É aquela adoração rasa, sabe? Não é muito, não, que isso, o culto tem que ser racional, pastor. É aqui, ó. Irmão, quem disse para você que Paulo está falando dessa racionalidade? Vai lá no grego, a palavra logiken, que é traduzido como racional, quer dizer que o nosso culto tem que ser coerente com aquilo que Deus fez. Não está falando de uma organização litúrgica dentro de uma ética que é humana, não. De um cronograma feito pelos homens, não. Sabe qual é a vantagem maravilhosa de um culto pentecostal, dentre tantas que existem? Quem comanda o culto pentecostal é o Espírito Santo, não é o pastor, não é o pregador, não é o cantor.
é o Espírito Santo. Em outros lugares tem que ser rígido. Começa a tal hora e termina a tal hora. E se Deus quiser curar? Não pode, passou do horário, já era. E se Deus quiser batizar com o Espírito? Não, é o horário, tem que ter ordem e decência. É ordem e decência. E quem disse para você que o agir de Deus não está dentro da ordem e da decência? Se o culto é para Ele, se a glória é para Ele, se a unção é dEle, se tudo vem dEle, tudo o que Ele faz é para o nome dEle ser glorificado. Só que às vezes a gente fica tão engomadinho, tão nutelinha, tão etiquetadinho, que o Espírito Santo não pode nem agir mais. Ele tem que pedir permissão para a gente. Tem igreja por aí que é assim. O Espírito Santo, ele quer batizar, ele tem que falar com o pastor da igreja, que é geladeira total. Posso batizar? Não. Ordem e decência, que negócio é esse? Para que gritar desse? Opa! Diácono, vai lá, o irmão está gritando muito. Toca o sininho, a campainha. Mas na igreja pentecostal não. Eu estou pregando aqui, Deus pode encher alguém do Espírito Santo, dar uma revelação e ele vai entregar a profecia lá para o outro. O outro recebe uma visão de Deus e entrega a profecia lá para o outro. É assim que Deus faz. Enquanto eu estou falando, Deus está batizando com o Espírito Santo, Deus está curando. Eu não preciso esperar e nem comandar. Quem faz é Deus, é Ele. Pastor, e quem não é pentecostal? Perde. Pode ser salvo? Pode, claro. Quem salva é a graça. Porém perde, porque os dons do Espírito estão à disposição da igreja ainda hoje. Eu sou alvo disso e você também. Ah, pastor, então quer dizer que porque eu tive a experiência que eu devo concordar com o que está no texto? Não, está errado. Não é porque você teve uma experiência que agora você crê no que está escrito. É porque você crê no que está escrito que você pode ter experiência. O verdadeiro Pentecoste, ele é baseado na Bíblia, não é baseado na nossa mente, nem na nossa experiência pessoal, mas porque nós cremos na Bíblia, e a Bíblia diz que nós podemos ter essas experiências, que nós podemos tê-las e glorificar o nome de Jesus por cada uma delas. Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não profetiza? Quanto tempo faz que você não ouve alguém interpretar línguas? Quanto tempo faz que você não vê uma cura instantânea, um milagre? Quanto tempo faz que você não experimenta a presença de Deus? Esta manhã Deus marcou para fazer tudo isso na nossa vida. Basta a gente acreditar. Estes sinais seguirão aos que creem. Seguirão aos que creem. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Não é no nome do pastor nem do pregador, é no nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem acredita nisso, levante a sua voz e adore o nome de Jesus. Quinta característica para a gente finalizar do verdadeiro Pentecoste: ele é teocêntrico e não antropocêntrico. Ele coloca Deus no centro, não o homem. Culto não é para você, culto não é para mim. Para com essa história de dizer assim: eu vou lá no culto para receber. Não vai receber nada, vai para entregar. Se Deus quiser, Ele te entrega alguma coisa, mas a sua motivação não pode ser essa. Aonde você leu na Bíblia, pelo amor de Deus? Só se for no livro de Inventares, no capítulo 0, versículo -1. Na Bíblia não tem. Você nunca vai encontrar alguém indo ao culto esperando receber algo de Deus, mas você sempre vai encontrar as pessoas indo ao culto levando algo ao Senhor. Porque culto, a palavra cultuar, em qualquer idioma, é só você pegar qualquer dicionário, você vai ver: prestar adoração a uma divindade, entregar adoração a um Deus. É entrega, não é recebimento. É por isso que em alguns cultos parece que o céu está de bronze, porque todo mundo chega lá como espectador e fica esperando Deus agir. Senhor, me dá minha bênção, manda. Sabe, Salomão disse assim: a sanguessuga tem 2 filhas, e elas são gêmeas. O nome de uma é Dá, e o nome da outra é Dá. Só quer venha. Tem crente que está assim.
Ele vem para o culto e diz: Senhor, vou lá receber minha bênção, vou lá receber minha vitória. Ah, é? E tem uns que ainda tem a audácia de chegar no culto e dizer assim: hoje, Senhor. Ele ficou a semana toda, não orou, não jejuou, não buscou a Deus, não leu a Bíblia, nem lembrava que Deus existia. Ele chegou no culto e diz assim: Senhor, se hoje o Senhor não me conceder a minha bênção, eu me desviarei. Hoje Jesus chegou para te dizer: respeita a autoridade celestial. Você não está falando com o teu amiguinho da escola, nem da faculdade, não. Você está falando com o Criador dos céus e da terra. Ele está aqui para receber a nossa adoração. Quem trouxe, levante a mão e glorifique. Entrega, entrega, entrega. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não vou pregar mais não. Versículo 11 diz: todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus e não dos homens. Aqui a gente não está para elogiar homens, para venerar a homens, mas para glorificar ao Deus Todo-Poderoso que escolheu homens falhos, pequenos, humildes, para uma grande, grande, a maior de todas as obras, que é a evangelização mundial. Deus conta com você. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Eu estou com vontade de sair pulando aqui hoje, em nome de Jesus. E olha que eu estou cansado, hein? Mas agora o Espírito Santo já me renovou. Segura forte aí, segura forte. Só quem é pentecostal. Quem não é vai passar mal agora, mas quem é vai ser cheio, revestido da unção de Deus. Prepare o louvor para a gente soltar em nome de Jesus. Louvor de fogo, gente, pelo amor de Deus. Segure isso, segure isso, segure isso. Em nome de Jesus, fala agora. Glorifique agora. Exalte a Deus agora. Quem tem línguas, fale em línguas. Quem não tem, receba agora o batismo do Espírito Santo. Essa promessa é para nós. Essa promessa é para os nossos dias. Adolescente, receba. Jovem, receba. Irmã, receba. Irmão, receba o poder do Espírito Santo. A unção de Deus. Xalau edaua canderebia cheia. Oh glória. Aproveita, já tem gente recebendo lá, ó que lindo. Já tem gente chorando, isso se derrama. Já tem gente falando em línguas. Oh meu Deus, é coisa tremenda. Receba a cura. Alabacala xanderébia. Anda camassubri de revassúria. O nosso coração, Senhor. Oh, bendito seja Deus. Que coisa linda. Oh Espírito Santo, a unção de Deus está aqui. Derrama dons espirituais aqui, Senhor, entre nós. Variedade de línguas. Abra a boca para falar agora. Abra a boca para receber. Agora, 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 agora. A unção de Deus se derrama neste ambiente. Se liga no céu. Oh glória, oh glória, oh glória. Se você sentir liberdade, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diga: seja cheio do Espírito Santo. Diga para ele, diga para ela: vai, 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 vai. Deus está na tua vida. Deus está te enchendo. Deus quer te usar agora. Deus quer te revestir de poder. Aproveita para ser cheio. Aproveita. Meu Deus, eu estou sentindo algo tremendo aqui. Há uma nuvem de glória aqui nesta Amandacauadéria Fácia. Olha lá, Jesus já está enchendo ali. Já está enchendo lá. Meu Deus, pegou fogo. Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. É fogo de Deus, é fogo do Espírito, é fogo da unção, é virtude do alto. Ele tem, ele pode, ele é, ele faz. A glória é de Deus. Receba agora.
Pentecostes, é o Pentecostes, é o poder do Espírito, é a unção que vem do céu. Oh glória! Isso! Vai para a tua cidade, vai para a tua congregação, vai para o teu país, vai para o teu lugar cheio, cheio, cheio. Vazio não dá. Deus quer te encher. Recebereis virtude, recebereis poder, recebereis virtude, recebereis poder, recebereis.